Bom, hoje, então, nós vamos finalizar o volume 2 sobre o mundo, né? Vão ser 7 capítulos, vimos 5 até agora, vimos o universo, terra e reinos, que é um deles. Vimos o que é o mundo espiritual, sua constituição, plano e seus aspectos, presenças e relações. E hoje, então, nós vamos ver 2 capítulos para finalizar, que seria a passagem e o progresso populacional. Sobre a passagem, né, nós vamos ver desde a entrada em consequência da morte, né, a saída em razão da reencarnação e a entrada ou saída em virtude de situações eventuais. Sobre o progresso populacional, também vamos ver 3 itens, que seriam: os seus habitantes prosseguem pela imparcialidade, seu residente floresce pela elevação do espírito, e o último item seria: seus moradores crescem pela participação na obra divina. Então, vamos começar a falar sobre a passagem. Os cientistas vivem pesquisando sobre a idade da Terra. Mas o que eles não sabem é que isso está dentro do infinito, como eu já falei anteriormente. Além disso, sobre a expectativa de vida da Terra, isso também é infinito. Assim, o ser humano também, como ainda vai morrer e reencarnar várias vezes, a sua expectativa de vida pode ser de milhares ou milhões de anos. Isso não dá para saber, não dá para saber. Como o espírito é eterno, não há necessidade de ter medo de uma casual morte prematura. A única coisa é que, como não fica nada registrado na consciência humana, pois a gente tem que lembrar o seguinte: com a quase ruptura do fio ou cordão de ouro, também chamado, fica apenas no Yukon. Então, quando a gente vem para ganhar um corpo espiritual, apaga-se, a gente não sabe das coisas, né? Geralmente, só se for um espírito muito elevado, entrando lá no Kyodoshin, lá no outro nome que eu esqueci. Bom, então, há uma pergunta que o interlocutor faz, né? Se uma pessoa recebe de orelha de um ministro muito sincero e depois morre, a pessoa, esta é uma morte natural ou não natural? Se é uma morte não natural, é causada por fortes nuvens espirituais ou pela falta de experiência do ministro? Como poder se entender isso? A missão fala assim: as pessoas são responsáveis por suas próprias mortes. Não é jogar a responsabilidade para se o ministro tem um jorei poderoso ou não tem, não é isso, não. Cada um é responsável pela sua própria morte. Como as nuvens espirituais são tão pesadas, essa afinidade pessoal é morrer em vez de ser fisicamente curado. Então, se o cérebro do ministro é muito afiado, então ele ou ela, né, pode encontrar a verdadeira causa do problema. Mas se a pessoa tem um karma espiritual pesado, a orientação do ministro não será clara. O ministro não poderá discernir a causa real do problema e a pessoa morrerá. Então, feita a sua pequena introdução, assim, de uma pequena parte da introdução, aí nós entramos no primeiro item, que seria a entrada em consequência da morte. E eu vou buscar só esse pedaço quando o interlocutor faz uma pergunta. Quando a pessoa morre, o espírito deixa o corpo antes da real transição? A pessoa responde: tem horas que sim, né? Às vezes o espírito primário deixa o corpo até uma semana antes da morte. E quem fica governando isso é o espírito secundário. Por isso fica uma confusão danada. Tá? Tem uma coisa que eu vi acontecer com meu avô. Porque o sofrimento, às vezes, é aliviado antes da morte. E a pessoa tem um pressentimento assim: pô, o cara está se curando. Não está se curando, não. Há uma melhora, a pessoa fica: não é isso não, olha só.
A pergunta era essa, né? Algumas pessoas mostram uma melhora incrível dos sintomas logo antes da morte. O que isso significa, Alexandre? O alívio ocorre porque o espírito está parcialmente deixando o corpo. À medida que o espírito deixa o corpo, os sintomas são muito aliviados. Claro, né? Ele está deixando o corpo material, mas o corpo espiritual está indo embora. Então é lá que está carregando as máculas para lá. Não é o corpo que vai sofrer, né? A pessoa fica menos alerta, o sofrimento severo, para e parece que a pessoa melhorou. Há um ditado que diz, a calmaria antes de um tufão. Isso é semelhante. O reverendo Agik, ele fala o seguinte, quando o espírito se prepara para a morte, pode ir e vir entre o plano terrestre e o domínio espiritual. O indivíduo pode começar a ver membros da família que passaram a experimentar algum outro fenômeno espiritual. De qualquer forma, o espírito está se retirando gradualmente. Cerca de uma semana antes da morte, às vezes os sintomas de uma pessoa se dissipam e a pessoa fica muito mais alerta. Podemos pensar que parece que estão se recuperando, mas realmente é uma preparação para a morte. Isso pode acontecer com qualquer um, mas quando uma pessoa está recebendo Jorei, parece acontecer de forma antecipada. O interlocutor também faz outra pergunta. Só vou abrir a janela, com um calor aqui danado. Mas também está uma chuva. Vocês devem estar escutando o barulho da chuva aí, né? Se estiver incomodando, aí vocês avisam. Que aí eu fecho e abro essa porta aqui. Está arrebentando chuva e relâmpago. Então eu estou falando uma pergunta. O que você pensa sobre os milagres de São Francisco Xavier? Após ele morrer, seu corpo não se decompôs imediatamente. Ele ficou fresco por um longo tempo, sem embalsamento. E a pessoa falou, isso é prova que o seu espírito é muito purificado. Né? É verdade que quando o ser humano morre, o anjo vem buscá-lo. Na maioria é espírito. Bom, a gente vai falando umas coisas que a gente às vezes não domina direito. Né? Bom, vamos... Aquele se desprender pela testa, região umbilical, ponta dos dedos do pé, eu acho que ontem eu falei ontem, né, sobre isso. Tendo em vista que o paraíso é um mundo de luz e calor, ou seja, iluminado e aquecido, sabedoria e amor, né? Logo se poderia concluir que, no primeiro paraíso, prevaleçam as cores brancas, amarelas e verdes. Acho que eu falei isso ontem, se não me engano. Né? Eu acho que eu falei sobre isso, sobre as cores já. Também a gente pode passar sobre isso aqui. Aí, ele fala sobre sofrer um julgamento. Aí, um por um, os pecados são refletidos no espelho de cristal puro e, em seguida, são julgados. O julgamento é precedido por uma investigação, procedendo em seguida a comparação das condições presentes do espírito com outro registro seu existente lá no fórum. Quem exerce a função de juiz no fórum do mundo material também exerce no mundo espiritual. Você diz, mas aquele juiz canalha, aquele sem vergonha, tudo bem, ele vai julgar os sem vergonhas. Se esse sem vergonha desse juiz está no nível 60, ele pode julgar abaixo dele. 59, 58, entendeu? Bom, segundo o shintoísmo, o fiscal dos promotores é Araido no Kami, que é o deus da purificação, que é o Kannon de Mil Braços, né? Que é o Zonome no Kami, que é o Kamo Nyorai, né? E o Emadai é a divindade chamada Kunitoko no Tatino Mikoto, ou Kakuryo no Kami também, que a gente faz Kakuryo no Kami, né? Bom, tem uma coisa que todo mundo deve saber, assim, quando a pessoa falece, eles se ligam à instituição que pertenciam durante a vida terrena. Então, se é católico, fica ligado àquela egrégora lá da Igreja Católica. Né?
Bom, acho que a gente pode entrar assim no progresso populacional. Não sei se você lembra, para a gente tentar entender, eu já falei isso uma outra vez, quando eu falei o que é o ego, o que é o gar, o que é o eu, lembra? O ego significa o eu de cada um. Né? Está todo mundo esperando aqui, porque eu não sei se está entrando água aqui dentro. Quer dizer, está chovendo bem, mas não está entrando água, não. Você deve estar escutando o barulho do pão. Olha só, trovão, está fogo. Porque fez muito calor aqui em Teresópolis, não dá para fazer. Então, está chovendo mesmo. Então, para se entender melhor o que é ego, eu, se começa afirmando que ego significa o eu de cada um, o defensor da personalidade. Agora, tem dois tipos. Tem o ego pré-consciente, né, que é o eu inferior, que é o gar. É o ego pré-consciente. Isso, no fundo, é o seguinte: quando acontece isso, é que o espírito secundário está dominando o espírito primordial. Enquanto o ego consciente, que é o eu superior, é o espírito primordial dominando o espírito secundário. Entendeu? Aí tem uma hora que se faz assim, ó, tipo de indagação. O ego tem a ver com a personalidade. Sim. Enquanto a alma tem a ver com o quê? Com a individualidade. Tá? Porque a personalidade depende do espírito primordial com o espírito secundário, com o espírito guardião. Isso tudo, porque é assim, que você tem uma individualidade, mas quando você encarna, você ganha um espírito secundário e você ganha um espírito guardião. Então isso aí forma uma personalidade. Porque se você tivesse ganho um outro espírito guardião, um outro espírito secundário, sua personalidade seria diferente. Embora a sua individualidade seja a mesma, entendeu? Então o trabalho de orientação é realizado pelo... Isso é bom de saber, o trabalho de orientação é realizado pelos eclesiásticos das respectivas religiões. O cara é católico pelo padre, se é evangélico pelo pastor, e vai por aí fora, né? As outras religiões. Então, tais eclesiásticos, após seu falecimento, recebem ordens para cumprir essa missão. Então, no plano intermediário, o período de aprimoramento vai de alguns dias até 30 anos. E aqueles que não conseguirem se arrepender, porque dá como se fosse assim, ó, te dou uma chance. Você quer se aprimorar? Se a pessoa disser que não quer, já vai para o inferno direto. Agora, se tentar, ele pode subir um pouco, ou então ele vai, não conseguiu, entendeu? Então tem uma pergunta que o pessoal diz assim: é dito que os pássaros se desmaterializam assim que morrem. Isso acontece também com outros animais? Seria possível um ser humano ou outro animal se desmaterializar enquanto vivo? Isso, para surpresa de muita gente, olha só, a maioria dos pássaros se desmaterializa. Então, até que é difícil você ver um passarinho morto por aí. É difícil. É assim que morre, né? Mas não acontece apenas com os pássaros. Muitos outros animais também se desmaterializam. Entretanto, quando o animal é domesticado pelo homem, olha só como é que passa a ser o contrário. Isso passa a não acontecer. É o que se chama de Shikai. Muitos felinos se desmaterializam. Não se vê muitas ossadas de animais como o que se desmaterializa é a matéria, mas existe casos de seres humanos se desmaterializarem enquanto vivos. Uma pessoa chamada Saburo Kamei disse outro dia que ele próprio poderia se desmaterializar. Existe um caso real de um ator britânico que, ao subir no palco, surgia atravessando a parede. O Sr. Kamei frequentemente atravessava cordas, entre outras coisas. Né? Aquele mundo
Após a Morte, do Dr. Luar, aquele livro, né? Eles são muito... Vale a pena. Também do Dr. Assano também, eles são falam que esses livros são muito bons, a gente pode confiar neles, né? E, bom, entronização de altar de Deus e morada dos antepassados. Entronizando-se como eu e orai, o mundo espiritual do lar torna-se claro. Você põe altar, né? Altar de Deus e morada dos antepassados. Então sua casa torna-se clara. Do contrário, ela permanece meio escura. Então a escuridão é o inferno. Por isso, deve-se entender que é ruim e não haverá ainda salvação. Além disso, a cada vez que se venera como melhorar, recebe-se luz, razão pela qual se vai purificando. Por isso a diferença é tremenda. Por isso que eu disse, às vezes, para muita gente assim, olha só, meu amigo, eu compreendo que você pode fazer um monte de coisa, mas se você me levar esses não sei quantos anos de atendimento, e quantos anos eu tenho de altar e morada no antepassado, quantas vezes fui ministro, quantos cultos eu fiz, então quantas vezes eu fiz reverência, né? Quantas vezes eu incluí oração, entendeu? Isso tudo me favoreceu muito. São anos que se faz fazendo isso, entendeu? Bom, então é sempre bom olhar quando me chama de lá. Se você não botou altar no lar, não botou moral do seu antepassado, você ainda está no portão da fé, você não chegou lá pertinho, né? É bom a gente entender também, né, que quando se coloca alimentos, a gente tem que pensar assim, Deus não precisa dos alimentos, ele simplesmente ele abençoa aqueles alimentos. Por isso que às vezes é bom, principalmente em cultos assim mais de adolescente, não sei o que acontece. Quando eu ofereci, então, não sei se ainda oferece, o pessoal doava para as pessoas, porque aquilo ali estava abençoado, entendeu? Então, quanto mais o espírito é mais evoluído, mais ele necessita muito menos ficar se alimentando do espírito dos alimentos. Ele não come alimentos, os alimentos que os alimentos. Quanto mais evoluído, ele vai chegando a um ponto que ele vai abençoando aquele alimento. Entendeu? Bom, uma pergunta que o camarada faz assim: os espíritos dos nossos antepassados ficam sempre com o gorejo, que é aquela ficha de antepassado no oratório, né? Com suas lápidas, cemitério, né, tal. Normalmente, o representante dos espíritos, isso aqui é interessante a gente observar. O representante dos espíritos também é um antepassado, permanece com o gorejo o tempo todo. E quando rezamos ao nosso antepassado no gorejo, não sei se vocês estão sabendo o que é gorejo, né? O gorejo tem assim, lá dentro, né, para cá, lá dentro da casinha, tem lá quem abrir vai ver, então lá teria um gorejo. Então, lá fica, né, como está dizendo aqui, esse representante dos antepassados permanece com o gorejo o tempo todo. Quando rezamos aos nossos antepassados no gorejo, muitos espíritos antepassados se reúnem com o representante, que é o que está lá. Quando apenas rezamos para os espíritos dos nossos antepassados, geralmente um representante recebe nossa oração. Quando oferecemos comida, então outro espírito tem a tarefa de entregar o alimento aos antepassados. Você está vendo quantas tarefas existem num ritual como esse? Tem vários espíritos que vão assumindo suas funções de acordo com o seu grau de elevação. Então, tem uns que chegam a levar a comida, né? Eles entregam. Então, levam aos antepassados, distribuem e tal. Normalmente é um espírito que entrou no reino espiritual intermediário, pelo menos, depois de purificar em um reino espiritual inferior.
No caso que um espírito ancestral está no inferno, significa que o espírito entregador é mais elevado, pois pertence ao reino intermediário? Sim. O espírito entregador é mais elevado que os antepassados nesse caso. Quando vamos ao cemitério para orar, o espírito dos nossos antepassados vem à lápide naquele momento. Ele fala que às vezes não é bom quando você compartilha oferendas no altar, não é bom você tirar logo, não, entendeu? Você deve deixar ali pelo menos uns 10 minutos, 15 minutos, é o suficiente. Para ter tempo, né? Não ser um troço muito apressado. Né? Bom, temos que a bancada que falam umas coisas que não faz muito sentido. Vamos dizer assim, existem certas direções. É claro que o negócio de bater 2 palmas, você sabe, né? Por que você bate 2 palmas no altar dos antepassados? Porque lá não tem mundo divino, você tem mundo espiritual e mundo material. Já no altar, na imagem, não. Você bate 3 palmas, porque tem mundo divino. Né? A imagem de Deus ali. Bom, tem uma vez que fizeram pergunta assim. Olha a resposta. Existem certas direções ou pontos cardeais para serem observados na entronalização da imagem divina? É que você disser assim, ó, está lá uma casa, eu quero entronizar ali. Ali eu posso botar, está de acordo com os pontos cardeais ou não, eles são a fala. Pode ser qualquer direção. Não há problema nenhum. Para Deus não existem pontos cardeais. Nesse sentido, para entronizar a imagem divina, não há necessidade de nos preocuparmos com a direção ou pontos cardeais. Né? Porque quando você faz, você não tem altar, você quer dar com a melhor posição para as suas casas, né? Feng Shui ou coisa semelhante, você leva em conta o dono da casa, onde que ele dorme. A partir dali é que você vai botar pinheiros ou vai botar um aquáriozinho, né? Porque aí você quer fluidos bons, é Nordeste. Mas é Nordeste em relação à cama, onde a pessoa dorme. No Sudoeste, isso aqui é um desenvolvimento material, você põe uma coisa com água, um aquário, um peixe, alguma coisa, que eu já fiz isso na minha vida. Mas aí, enquanto você não tem altar, você está levando em conta isso. Agora, quando você põe o altar, meu amigo, acabou-se o problema, ali já está a luz. Entendeu como que é? É isso que está sendo falado aqui. Acabou esse problema. Né? Outra coisa também que o pessoal fala, mas isso não tem sentido nenhum. Quer dizer assim, é possível ou não entronizar no caso de haver banheiro na parte de trás do altar? Há uma pergunta que eu faço, o sujeito fez assim, há casas que têm banheiro na parte de trás do altar. Nesse caso, tal local é inconveniente para entronizar a imagem divina? Olha o que o pessoal falou. Em especial, não há problema, pode sincronizar a imagem divina. Não há obstáculo se ficar preso a essas coisas, nunca poderão entronizá-la. Não tem problema, não tem problema o que ele fala, você querer fazer um altar no banheiro, aí já é outra coisa, entendeu? Mas se está atrás ou não, muita gente começa a levar isso, porque criam coisas, eles não leem Meixo-sama. Aí começam a criar coisas. É incrível, né? Sobre a fotografia, a mesma coisa também. Por favor, ensinar-nos sobre a posição de Daikomi. Lá em cima, né? Daikomi. E a fotografia, no caso, fotografia para lá. Tá vendo? Você vê que qual é a posição do Daikomi e a fotografia? Ó, nós temos como modelo de entronização o altar mor do santuário cômico. A imagem do Daikomi ela é entronizada na posição central do altar. Eu estou vendo que eu estou aqui, ó, repara só, acima da minha cabeça,
ela está no centro do altar. Está notando? A CBC, você vê que trabalho. A fotografia à direita, né, também, quanto à sua altura, é colocado de modo que a ponta da letra DAI, a letra DAI está lá em cima. Vai lá, né? Olha lá. Você nota só que a ponta dela está lá para a fotografia. Tem que fazer isso, tá vendo? A ponta dela está lá para a fotografia. Esteja no mesmo nível, ou seja, na linha horizontal da ponta da cabeça da fotografia de investigação. Agora, vem aqueles casos. Aí, no caso, em virtude do altar não ter suficientemente largura, que às vezes acontece isso, não se consegue entronizar a imagem da icônia bem no centro. O que devemos fazer? Em caso de não haver espaço suficiente por causa da situação residencial, é permitido excepcionalmente entronizar a imagem divina da icônia, desviando para a esquerda da linha central do altar. Mas, nesse caso, pelo menos uma parte da caligrafia da icônia deve posicionar-se em cima da linha central. Certo? Pode ir um pouquinho para lá, né? Sair um pouco no centro, mas o mandato dela deve ficar no centro. Outra coisa, às vezes a pessoa tem, sei lá, você tem altar no lar e você tem um filho ou uma filha que também tem altar no lar, mas ela se separa, aí quer vir para sua casa de novo e quer trazer. Não pode ter dois altares. Entendeu? Ele tem que fazer, ele tem que guardar isso em algum lugar da igreja, né? Guarda lá, no momento que ele tiver de novo outra casa, ele vai e coloca. Entendeu? É claro que aí são, nesse item, se os moradores crescem pela participação na obra divina, aí tem várias maneiras que é tratado assim, né? Ele fala, por exemplo, manifestando o desejo de serem transferidos do mundo búdico para o mundo divino. Isso a pessoa tem que ter uma ideia que quem mandou no mundo na Era da Noite, a maior parte, muito maior mesmo, foi o budismo. O budismo mandou no mundo. Você pensa que ele estava na Índia, foi para o Japão, foi para a Indonésia. E aí? É enorme. Né? Na Era da Noite, há 500 anos atrás, agora que o cristianismo começou a mandar no mundo. Mas em 3.000 anos, você pensa, o budismo mandou no mundo mesmo. Então, aí o que acontece? Muitos espíritos que faleceram, né, que eram de alto nível ou não, muitos deles não quiseram caminhar para o mundo, vamos chamar, divino. Eles quiseram ficar com o mundo búdico. Então, aqui uma das coisas é isso. Seus moradores crescem pela participação na obra divina. E uma delas é você manifestar o desejo de serem transferidos do mundo búdico para o mundo divino. Outra, presentes às palestras de alto nível ou tendo acesso a elas por meio de representantes. Quantas vezes, as pessoas vão assistir determinadas palestras e até adormecem, porque os espíritos que vão através dela, eles vão assistir às palestras. Então, às vezes, a pessoa adormece porque os espíritos estão vendo a palestra. Entendeu? Eu não sei quando essa palestra que eu estou dando aqui. Acredito eu que eu estou fazendo coisa que é simplesmente pela minha vontade, entendeu? Então, as pessoas que estão aí vendo, só vai ver realmente quem tem nível. Quem não tem nível não vai ver, vai sempre ter um problema. Sempre vai ter um problema. Vai ter sempre uma coisa mais importante. É que as pessoas são afastadas do livro de ensinamento, as pessoas são afastadas dos cultos, dos joreios, são afastadas das palestras. O Cristo falou, o que ele disse? Agora, depois do joreio, do livro de ensinamento, agora vai ser pelo meio das comunicações, eu vou falar. Ele começou a falar em vários lugares. Sério, estava achando, assustado com esse negócio. É isso aí, quer dizer,
Comunicação. As pessoas podem estar ouvindo através de mim alguma coisa, mas cadê o pessoal? Outra coisa, encostando-se pessoas para poderem se entrevistar com o Meixo Sama, fazendo curso de iniciação, trabalhando seriamente, orientando familiares, olha quanta coisa. Muita coisa, né? Vou falar uma coisinha aqui, depois eu faço uma finalização. Olha só. Existem pessoas que padecem de doenças de ordem espiritual, isto é, provocadas por entidades, após ingressar em nossa igreja. Tal fato acontece que alguns seres espirituais as possuem com o desejo de serem ajudados através delas. Caso continue a ministrar de orei com esta compreensão, não há motivo para preocupação. Existem duas razões para qualquer doença ocorrida após o ingresso de uma pessoa, ela se tornou membro da igreja. Acontece isso por duas razões. Uma causada por quê? Dissolução de toxina. Você está cheio de mato, cheio de toxina. Você recebe um recário, você aumentou o seu nível espiritual. O que acontece? Tem que purificar, descer para o mundo material, você vai ser purificado. Tá, né? Ou seja, vai sofrer uma doença. Essa é uma das razões. A outra é pela possessão através de um antepassado que deseja ser cultuado. São essas duas razões. Então não se apavora se por acaso, por isso que é bom, quando se fizer um curso de iniciação, alguém dá uma orientada, né? Dizer, pode acontecer isso, dependendo do livro, não sei o quê, entendeu? E a finalização, finalmente, que nós estamos encerrando o volume 2, eu fiz uma finalização da seguinte ordem. 3 comentários. Primeiro, é possível aceitar que há um processo em curso que já tem uma história de bilhões de anos, que é a ascensão rumo à consciência. Não se tinha isso. Agora, quando diz assim, conheça-te a ti mesmo, não sei o que, esse papo assim, né? Ou seja, você, o que é você? Você tem um corpo espiritual, mas você mesmo não é o corpo espiritual. Esse aí você vai ganhar outro. É o espírito primordial, que você pode olhar de duas maneiras. A alma, simplesmente, você olhar a consciência com a alma dentro. É esse que, partindo desse pressuposto, né, que o senhor está olhando isso, então, o que você... o que é para todos os seres humanos, né, evoluir? É você chegar, até chegar, porque a consciência em determinados animais, determinadas coisas, é muito remota, muito pequena a consciência. Quando chega no ser humano, que a alma é individualizada, a consciência vai... Mas você precisa chegar até ela. Você precisa acreditar na existência do mundo espiritual. Então, olha só, é possível aceitar que é um processo em curso que já tem uma história de bilhões de anos, que é a ascensão rumo à consciência. A partir da geosfera, da Terra, da geosfera, surgiu a hidrosfera, que foi a água, em seguida a litosfera, que foi os continentes, posteriormente a biosfera, que foi a vida. Está entendendo como é que é? Terra, água, continentes, vida. Depois veio a antroposfera, que não é qualquer vida, é a antroposfera, que é a vida humana, né? Ser humano. E para os messiânicos, nós chegamos na fase de que é o messiasfera, que é o Messias. Próximo salto na evolução é a erupção da noosfera. Noosfera seria você chegar à mente, à inteligência, né? A inteligência divina até, que supõe para uns o encontro de todos os povos no planeta Terra com a consciência planetária comum, ou seja, a etapa da Terra unida com a humanidade, que é a própria expressão consciente da Terra, ou a etapa da humanidade como parte da Terra, unida à própria Terra, que é a constituição de uma entidade única e diversa,
chamada de Gaia ou de Grande Mãe. Essa junção da humanidade com a grande natureza. Né? Para outros, simplesmente, é a construção do reino do céu na terra, isto é, o paraíso terrestre. São 3 comentários. Eu falei o primeiro e o segundo. Como foi dito na introdução deste volume 2, que é o mundo, que o mundo não seria visto, como universo, mas sim como humanidade. Mais particularmente como homem. Ou seja, estou finalizando isso aqui para dizer, estou chegando no volume 3, que é o homem. Entendeu? Quer dizer, o mundo você pode ver o universo ou como humanidade. Então, aí, esse volume 2, que se iniciou, lembra, com o tópico universo, terra e reinos. E os itens reino mineral, reino vegetal, reino animal, é natural que se procure conscientizar que o ser humano é um dos seres de um dos reinos existentes no planeta Terra, que não são esses 3, a saber, o reino hominal. E o terceiro, último comentário, mais um dos seres que, segundo o Meixo Sama, ele fala assim, Meixo Sama, as flores, as folhas, a beleza do rio, das montanhas, os pássaros, os insetos, os peixes, os outros animais, não podem deixar de ser admirados como obras extraordinárias da arte divina. Mas o homem é inegavelmente a obra divina do Criador, principalmente no que se refere ao processo de procriação, com preservação da espécie. A providência é tão hábil que não encontramos palavras para exprimir a sua perfeição. Feito isso, então eu preparei para a gente começar o volume 3, que eu vou começar ele só a partir da, estou chamando terceira temporada. Eu pretendo acabar essa segunda temporada. Eu acho que vou inverter amanhã. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Né? Ah, sim, a Gisela está falando a questão das paredes de passo esgoto. Né? Pelo que ele fala, né, é assim. Tem uma hora que é uma coisa tênue. Né? A mesma coisa com o Ricardo. Essa sutileza em relação ao altar é a mesma coisa com o Ricardo. Tem vezes que a pessoa diz assim, né? Mas espera aí, Mexão. Se a pessoa estiver sofrendo de tal maneira, sabe aquela pessoa que ela daqui a pouco ela pode estar com os fezes, né? Ela pode estar na cama ou não. Então o Ricardo começa quase a correr o risco de ser sujado com fezes. Então, quer dizer, por um lado a gente olha assim e diz assim, peraí, caramba, o Ricardo, a gente tem que preservar o Ricardo, né? Até quando cai no chão, cai não sei o quê e tal, tem que reconsagrar e tal. A Meixo vem e fala, mas por quê? Depende da situação. Porque nesse momento, uma pessoa já está nessa situação, que eu narrei há pouco, ela está precisando de proteção. O Ricardo vira proteção para a pessoa. Né? Como tem gente que diz assim, se eu entrar no mar ali, sou pescador, então é proteção para você. Não, mas aí pode não. Vira proteção. Então você não fique preocupado com essa situação. Agora, se você estiver numa situação mais ideal, é claro que você tem que olhar, levar em consideração uma série de coisas com o Ricardo. Da mesma coisa com o altar, com a morada dos antepassados. Às vezes o sujeito mora numa determinada casa, é claro, se ele puder fazer um esforço até, e a casa dele ser uma coisa melhor, e aí bem localizada, aquelas situações todas ideal, melhor ainda. Mas se não pode. E o sujeito é um sujeito fervoroso. Então, não se leva em conta. O Meixo realçou por isso. Leva em conta ele não botar no banheiro. Agora, se atrás vai ter esgoto, se não vai ter, isso não é problema. Porque está isolado. Isolado, assim, no sentido que tem uma proximidade chata, ruim, mas para quem não vou falar simplesmente que é pobre, está numa situação delicadíssima. Então, aquilo ali
pelo menos vir uma proteção para a pessoa. Tá vendo? Bom, a senhora está falando aí que ela teve que mudar o seu altar. Aí sabe como é que é? É aquele negócio que eu falei há pouco. Quando as pessoas leem o ensinamento de Deus Santo, mas nem todos, nem alguns, não, nem todos. Aí começa a ver que Meixo Sama é uma figura que ele sabe dosar a situação, leva em conta a situação. Então, quer dizer, agora pega um ministro, ele não lê muito, só segue aquela regra que lá vem de cima e tal, então, aí possivelmente ele precisava ter sido orientado por um ministro assim. Então, aí, o que eu vou fazer? Né? No caso dela, por exemplo, ela não é uma pessoa dessa que estou narrando. Então, se ela pode mudar, o ministro falou isso, porque viu que ela tinha condições, melhor ainda, tudo bem. Mas tem uns casos excepcionais, vamos falar assim. Né? Bom, não sei, aqui tem Dona Nilma, Regina, Simões, Fernando Coelho, Manuel Vieira, bom, Sugihara, né? Acho que tem mais gente aqui para baixo, mas não consegui puxar um negócio aqui. Bom, o que eu acho que eu vou fazer amanhã, vou explicar para vocês. O que eu tinha programado, eu estava programando sempre assim no sábado. Por que razão? O sábado é um dia que a pessoa não trabalha, né? Geralmente. O Cristiano trabalha todo dia, até domingo. Não é, Cristiano? Tá aí. Bom, o sábado é um dia assim bom para a gente botar música. Domingo é um bom dia para botar um filme, entendeu? Mas só que tem que nós estamos na época do carnaval. E aqui está um problema. Aqui eu moro numa praça, né? Então vai ter o bloco do carnaval, vai ter um monte de coisa. Eu não sei prever se às 7 horas da noite vai ter bloco, não vai ter, eu não sei. Então seria prudente eu botar a música para amanhã. E aí você pode ouvir a música, eu vou botar, senão você não vai escutar, vai ser o carnaval que você não vai escutar. E então eu vou trocar, porque eu estava pensando em começar a dar continuidade àquela iniciação à formação de mandato, quando a estou na cultura, lembra? Eu já fiz toda a visão histórica, já falei sobre a Idade Média, estou na Idade Média, né? Falei todas as memórias literárias, não sei, falei sobre Justiniano, Maomé, Nitirem, Tomás de Aquino, Dante Alighieri. Então agora eu estaria numa fase de passar, não seria já uma história não de literatura em relação à cultura, mas sim uma história da música, né? Uma história da arte, né? Toda a música, uma história da arte, mais geral do que vou fazer, então, eu faria no sábado. Eu acho que é melhor fazer no sábado a história da arte. Trocaria, entendeu? Vocês não estão sabendo disso, mas eu estou falando que na minha previsão aqui está toda essa segunda temporada até lá embaixo do que vai ser. Então, acho que eu vou botar já para vocês, amanhã, que é sexta-feira ainda, a história da música. Tudo bem? Mais alguma coisa? Bom, como sempre, obrigado pela presença. Eu vou ver como é que está aqui minha casa, porque está chovendo. Né? Até amanhã, se Deus quiser. Vai, dona Luísa. Cadê a dona Luísa? Está fora aí.